Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20 a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia. É um prazer estar com você por aqui em mais um Acorda Vascaíno. Antes de tudo, eu preciso deixar um recado aqui para vocês. Aqui a gente fala de Vasco, mas também traz novidades, e essa é grande. A 7KB entrou em campo com o canal para elevar o nível da diversão e da confiança. Quer vantagem? Tem muitas. Super odds, saque instantâneo, cashback de até 25%, jogos variados e suporte 24 horas. Tudo regulamentado. Só um detalhe, fique atento, só para maiores de 18 anos e com aquela responsabilidade. Quer conhecer? Aponte o celular para esse QR Code que está aí na tela e descubra o mundo da 7KB. Então, torcedor vascaíno, domingo, dia de jogo, o Vasco enfrenta aí o Boa Vista em Saquarema e a gente fica curioso para entender qual será a equipe que o técnico Fernando Diniz vai mandar a campo. Primeiro de tudo, há 2 anos foi implementado aqui no nosso canal o uniforme, aquela camisa da capa bonita com a logo da Atenção Vascaínos e tudo mais. E eu desafio a vocês, desde então, achar eu participar de uma live ou de um programa do canal sem estar com essa camisa. Ano passado, quando eu fui para o Rio para a final da Copa do Brasil, eu acabei fazendo o sextou com outra camisa. Mas assim, em condições normais, eu sou um cara que prezo muito pela identidade, pela visual, pela organização da empresa que eu estou trabalhando. Então, o uniforme para mim é sagrado. Só que hoje eu vim com essa camisa aqui de Leonardo César Jardim. E por que eu estou com essa camisa, você que está aí do outro lado? Porque esse cara evitou uma verdadeira catástrofe na última quarta-feira no Maracanã. E esse jogo, ele foi muito emblemático. Eu sei, torcedor, e entendo que hoje é dia de jogo e a gente não pode ficar remoendo o que aconteceu quarta-feira. Só que ele acabou deixando algumas análises que isso precisa ser levado em conta já para o jogo de hoje à noite. Inclusive, quem ainda não deu uma moral, faz favor, dá uma olhadinha no Faísca Tá On de ontem de manhã, que eu trago algumas imagens do jogo e também algumas questões de saída de bola do Vasco, do Flamengo, marcação, pressão, enfim, dá uma olhadinha lá que o Faísca ficou bacana nesse novo projeto do Faísca Tá On. E hoje à noite, contra o Boa Vista, eu creio que está na hora e chegou o momento da equipe do Fernando Diniz, independente de quem vá a campo, independente se serão todos os titulares, uma equipe mesclada, enfim, está na hora de começar a vencer e convencer, principalmente enfrentando adversários como o de hoje à noite. Até porque, torcedor, daqui a 4 dias estaremos entrando em campo pela primeira rodada do Brasileiro da Série A. E eu já estou batendo nessa tecla há algum tempo. A gente sempre larga pessimamente no Campeonato Brasileiro da Série A. Já se acostumou a fazer sempre o primeiro turno de forma ridícula, e isso é recorrente.
E daí bate o desespero, aí precisa contratação, aí muda a comissão técnica e tudo mais. E eu vejo que nós temos a possibilidade de mudar isso esse ano. A gente inicia contra o Mirassol, que não é mais o Mirassol do ano passado, é outro Mirassol completamente diferente. Depois a gente pega a Chapecoense em casa, que eu particularmente acompanho bastante por ser catarinense e acompanhar também o campeonato daqui. A Chapecoense amanhã é a última rodada da fase de classificação. A Chapecoense ainda tem chance de disputar o quadrangular da morte, do descenso aqui no meu estado. Convenhamos que para uma equipe que vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro é meio constrangedor estar nessa situação. E depois o Vasco pega o Bahia em casa. Ou seja, o Vasco tem todas as possibilidades de, nas primeiras rodadas aí, fazer de 7 a 9 pontos, por exemplo, e dar uma outra motivação ao seu torcedor. Só que o jogo da última quarta-feira foi uma tragédia completa. 32 finalizações contra uma, a maneira que o Vasco se comportou, não condiz com esse elenco. Eu entendo que a gente precisa de alguns reforços, a gente precisa melhorar, a gente precisa qualificar mais o grupo. Só que assim, eu fiquei remoendo depois de quarta-feira várias situações, principalmente do trabalho do Fernando Diniz. Por eu gostar de um trabalho de qualidade com a bola, eu só tenho que cuidar para não ter a predisposição de não fazer críticas. E para você que me acompanha aqui sabe que comigo não tem isso. Eu posso gostar de um jogador, de um treinador, e se o trabalho dele não for bem realizado, por exemplo, aqui a nossa arma aqui no canal é o momento das notas. O Diniz, na última quarta-feira, eu dei nota 2 para ele, ou seja, uma nota ridícula, né? E eu estava pensando comigo, em 2019, o Diniz assume o São Paulo. E a primeira partida do São Paulo é contra o Flamengo de Jorge Jesus no Maracanã. Aquela equipe que vinha pulverizando tudo e todos. E já no primeiro jogo, com pouquíssimo treinamento, a equipe do São Paulo já disputou de igual para igual com o Flamengo e ficou 0-0 o jogo. Um dos pouquíssimos jogos que o Flamengo não ganhou no Maracanã naquela oportunidade. Já em 2020, o Diniz, já com um pouco mais de tempo no São Paulo, chegou a flertar com o título. No final, teve aquela confusão com o Tietchan e acabou ficando pelo caminho. Então, onde é que eu quero chegar? Aquele São Paulo de 19 não era melhor do que esse Vasco de 26. O tempo de trabalho agora nem se compara. Então, isso deixa claro que quarta-feira foi algo que, se o Diniz trouxe uma tranquilidade na coletiva e alguns números, alguns comentários que não caíram bem, internamente, quem comanda o Vasco tem que ter a noção que não acendeu a luz vermelha. A luz vermelha. Acendeu a luz vermelha, a luz roxa, a luz preta, acendeu tudo que é luz. Porque da maneira que a gente se comportou, mesmo o Flamengo sendo o melhor elenco da América do Sul e um dos top 15 do mundo aí, provavelmente, em matéria de elenco, não dá para ser da maneira que foi. Não dá. E hoje também tem um outro parâmetro aí que é o Fla-Flu, vai dar para a gente ter uma ideia do tamanho da vergonha que foi quarta-feira, dependendo daquilo que o Fluminense fizer. Então, o meu recado nesse acorda de hoje é que o Vasco vai começar agora esse novo ciclo com Inestrosa, com Brenner. Precisamos de mais jogadores. Não é contratar um lateral esquerdo para disputar com o Piton, é contratar um lateral esquerdo para ser titular. Para disputar com o Piton, a gente já tem o Puma, que, aliás, para mim deveria ser titular já a partir de hoje. Eu acho que o Puma é o titular da lateral esquerda do Vasco. Então, a gente precisa, para mim, um zagueiro gigantesco. Para mim, a gente tá cheio de zagueiro nota 6, 7. A gente precisa de um zagueiro 8, 9 para fazer a média com o outro zagueiro e essa zaga passar de ano, né? Temos alguns problemas para resolver. E isso não dá para esperar. Não dá para esperar. Hoje, por exemplo, o nível do adversário que a gente vai jogar, a gente precisa ganhar os dois tempos, ganhar bem, para dar um respiro, para poder distanciar na tabela, meio que garantir a classificação, até porque a Portuguesa tem um ponto, mas só tem mais um jogo pela frente. O Sampaio Corrêa aí é que pode incomodar, mas eu não acredito. Eu acho que se o Vasco fizer 7 pontos, está classificado. E daí, qual é a pegadinha? É o Vasco se concentrar quinta-feira contra o Mirassol, fazer um bom jogo, para a semana que vem, na segunda-feira, já poupar a equipe completa titular, para pensar no jogo com a Chapecoense e começar bem esse brasileiro da Série A.
Então, a virada de chave precisa ser hoje, não dá para esperar, entendeu? Vencer, jogar bem e provar que o trabalho está no caminho certo. Porque se hoje, independente do adversário, a equipe não performar, aí, meus amigos, a pressão vai aumentando e trabalhar com pressão fica muito difícil. Beleza, torcedor? Gostou dessa resenha de hoje aqui? Senta o dedão no like, compartilha, deixe seu comentário aí embaixo. E mais uma vez, obrigado, Leonardo César Jardim, pela sua vida. Que sem a sua vida, quarta-feira o Vasco teria passado mais um vexame gigantesco contra os caras. Um abraço e a gente se encontra aqui na programação do canal. Hoje à noite, no melhor pré-jogo. Daqui a pouco a galera chega aí com o esquenta. Valeu!